tá? Porque aí depois eu posto lá no meu canal do YouTube, tudo bem? Aí eu vou agora, então, começar a aula. Eu vou falar de gravitação e aplicações. Então, eu vou falar das leis de Kepler. Eu não sei se vocês já ouviram falar das leis de Kepler, são leis do movimento planetário. Elas foram descobertas por um astrônomo chamado Johannes Kepler, e graças a essas três leis de Kepler, que Isaac Newton, né, Isaac Newton desenvolveu a sua teoria da gravitação universal. Então, a primeira lei é a lei das órbitas. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses nas quais ele ocupa um dos focos. Então, numa elipse existem dois focos e a soma das distâncias aos focos é constante. Aí a segunda lei, lei das áreas. A área descrita pelo raio vetor de um planeta, linha imaginária que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Velocidade areolar é a velocidade com que as áreas são descritas. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. O quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Raio médio é a média aritmética entre as distâncias máximas e mínima do planeta ao Sol. Eu vou passar aqui agora uma simulação, tá? Deixa eu pegar aqui. Aí vocês estão vendo a simulação? Tudo bem? Sim, estou vendo. Então, essa bolinha azul é um planeta. Imagina que é o planeta Terra, né? Vai. Se bem que a órbita da Terra em torno do Sol não é uma elipse, mas é quase um círculo, mas tudo bem. Imagina que essa bolinha azul é um planeta e a bolinha amarela é o Sol. Então, estão vendo, essa linha verde é uma elipse, tá? Uma elipse, ela não é um círculo, ela, na verdade, ela é parecida com uma oval, tá? Um círculo achatado. Então, quando o planeta está perto do Sol, a velocidade orbital dele aumenta. Não sei se vocês perceberam isso. Então, próximo do Sol, a velocidade do planeta é máxima. E longe do Sol, a velocidade do planeta é mínima. Eu vou mostrar outra simulação, tá? Essa dá para ver melhor. Então, a primeira lei de Kepler diz que o planeta percorre uma trajetória elíptica, né? Faz uma elipse em torno do Sol. E a elipse tem dois focos, e o Sol está em um dos focos. Quando vocês forem para o terceiro ano, lá em matemática, vocês vão aprender direitinho o que é elipse, parábola, hipérbole, tá? São figuras geométricas que eles chamam figuras cônicas. Então, elipse é uma das figuras cônicas. A elipse tem dois focos e o Sol está em um dos focos. E o planeta está girando em torno do Sol. Próximo ao Sol, a velocidade do planeta é máxima, longe do Sol, a velocidade do planeta é mínima. Isso tem a ver com a segunda lei de Kepler, que diz que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então, próximo do Sol, a velocidade do planeta é grande, é máxima, e longe do Sol, a velocidade do planeta é pequena. Tudo bem? Acho que deu para... Oi? Mas ela fica máxima por causa da gravidade da estrela ou não tem nada a ver? Não, então, é por causa da gravidade.
Então, próximo do Sol, a força da gravidade é grande. Por isso que o planeta se move mais rápido perto do Sol. Longe do Sol, a gravidade é menor, né? E aí a velocidade do planeta é menor. Tem a ver com a lei da gravidade de Newton, né? Com a força da gravidade. Isso vale para estrelas e planetas, galáxias, tá? A lei da gravidade é universal, vale para planetas, galáxias, que mais? Asteroides, né? Cometas. Em buracos negros já a gente usa outra teoria um pouco mais complexa, mas também dá para aplicar a teoria da gravidade no buraco negro, a gravidade de Newton, né? No buraco negro, eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então, continuando, então, a terceira lei de Kepler é sobre essa fórmula matemática aqui, tá? Deixa eu ligar o laserzinho do PowerPoint. Então, aqui, ó, o quadrado da órbita do planeta dividido pelo raio médio, que é a média aritmética entre a distância máxima e mínima do planeta ao Sol, tá? O R é a distância do planeta até o Sol, aproximadamente. Então, o período ao quadrado dividido pela distância ao cubo do planeta ao Sol sempre é uma constante. Depois eu vou explicar isso melhor, tá? Mas depois vocês vão fazer vão fazer uma atividade sobre a terceira lei de Kepler. Então, as leis de Kepler dão uma visão cinemática do sistema planetário, tá bom? Então, no universo, nada está estático. Então, a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra, o Sol está girando em torno do centro da galáxia, da nossa galáxia, que é a Via Láctea, e até a nossa galáxia tem movimento, né? Então, tudo no universo está se movendo. Até buracos negros têm movimento. Do ponto de vista dinâmico, que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a se moverem de acordo com as leis que Kepler descobrira? Então, a resposta foi dada por Isaac Newton. Depois de Kepler, que veio Isaac Newton, que propôs a força gravitacional, né, entre os planetas e o Sol. E entre eles, tudo no universo está se atraindo, né? Pela força da gravidade. O que é a lei da gravitação universal? Então, dois pontos materiais se atraem mutuamente com forças que têm a direção da reta que os une e cujas intensidades são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Então, eu coloquei aqui a famosa fórmula de Newton. Força igual a G. Esse G maiúsculo é constante de gravitação universal, é uma constante universal. M1 é a massa do corpo 1, M2 a massa do corpo 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, tudo que tem massa no universo se atrai. Se você pegar duas moedas de R$ 1 e levar lá no espaço infinito e abandonar elas vão se atrair e aí, em certo momento, elas vão ficar grudadinhas uma na outra. Então, quanto maior a distância, prestem atenção aqui, ó, na distância ao quadrado, que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Maior a distância, menor a força da gravidade. Maior as massas, aí maior a força da gravidade. Tudo bem? Deu para entender a fórmula? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem? Aí, prosseguindo, então.
Está aqui um desenho, né? Que tem a massa M1 e a massa M2. Entre eles tem a força da gravidade. Aqui, essas duas flechinhas vermelhas é para ação e reação. Então, por exemplo, a Lua atrai a Terra e a Terra reage atraindo a Lua. Então, são forças de ação e reação de natureza gravitacional. A constante da gravidade é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, tá? Mas, se bem que a gente vai usar um outro valor na hora de calcular a velocidade orbital, tá? Mas o G maiúsculo da fórmula é uma constante que a gente chama constante da gravitação universal. E aqui os corpos M1 e M2 estão separados pela distância D, D minúsculo. Então, maior a distância, menor a força da gravidade. Força centrípeta. Agora vocês podem perguntar para mim, que nem, vamos imaginar a Terra e a Lua, né? Se a Lua está atraindo a Terra e a Terra está atraindo a Lua, por que, que a Lua não cai sobre a Terra? Por que, que a Lua fica girando em torno da Terra? Isso é interessante porque mesmo a Terra não tocando, desculpe, mesmo a Lua girando em torno da Terra e não caindo sobre a Terra, existe a força da gravidade. Quando um corpo está girando em torno do outro, na verdade, a força centrípeta, que é a força que faz o corpo girar, é igual à força da gravidade. O Newton descobriu isso da seguinte maneira. Eu vou mostrar outra simulação, tá? Que é a seguinte. Eu vou mostrar uma simulação bem interessante, que é aqui. Eu acho que vocês estão vendo, né? Aqui está a Terra e tem uma montanha aqui. Imagina que é o Pico Everest, tá? Todo mundo está vendo a simulação? Estão? Sim. Tá bom. Imagina que você vai lá no pico do Monte Everest e coloca um canhão. E aí você vai disparando projéteis, tá? Então eu vou escolher uma velocidade aqui do projétil. Vou começar com 3.500 metros por segundo. Aí o que, que vai acontecer? O projétil foi disparado, mas caiu na Terra, né? Vamos aumentar a velocidade mais um pouco. Vamos aumentar para 4.500 metros por segundo. Então, o canhão dispara o projétil com velocidade de 4.500 metros por segundo. Aí continuou caindo sobre a Terra. Vamos aumentar um pouco a velocidade agora. Vamos aumentar para 5.850 metros por segundo. Será que ele vai continuar caindo sobre a Terra? Vai, né? Agora vamos aumentar mais um pouco, para 6.500 metros por segundo. Caiu no ponto F, né? Agora eu vou aumentar mais ainda a velocidade. Vou aumentar para 7.400 metros por segundo. O que será que vai acontecer agora? Então, o projétil foi disparado e aí ele não caiu sobre a Terra, ele deu uma volta em torno da Terra e bateu na nuca da pessoa que estava disparando o canhão. Então, Newton descobriu que se você dá uma velocidade muito grande para o corpo, ele fica preso à atração gravitacional, mas fica girando em torno da Terra. Então, a Lua
A Lua, na verdade, o Newton falava, o Isaac Newton, né? Ele falava que a Lua está caindo eternamente sobre a Terra. Quer dizer, a Lua está girando em torno da Terra, mas nunca vai cair na Terra, tá bom? Vou rodar de novo aqui. Então, continuando, né? Força centrípeta. O que é a força centrípeta? Quando o objeto executa um movimento circular uniforme, o valor de sua velocidade é constante, mas essa grandeza sofre alterações em sua direção e sentido. Os meninos já devem ter feito essa brincadeira, né? Pegar um barbante, amarrar uma pedra e ficar girando no ar, né? Aí, então, você percebe que a corda, que o barbante fica esticado, né? Quando a pedra está girando. E essa tração no barbante, essa força que aparece no barbante, é a força centrípeta. Então, está aqui, a gente tem o corpo girando, né? Numa trajetória circular. Essa caixinha azul é o corpo, e a velocidade do corpo é constante, mas ele está girando, está executando uma trajetória circular, tá? Mesmo que a velocidade do corpo é constante, está atuando uma força, porque a direção da velocidade está mudando com o tempo. Quando a direção da velocidade muda com o tempo, está atuando uma força que a gente chama de força centrípeta. Então, a força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo ou circular. A intensidade da força centrípeta é dada pela equação matemática. Então, força centrípeta é igual a massa do corpo vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, onde m é a massa em quilogramas, v é a velocidade em metro por segundo e r é o raio da circunferência em metros. Então, agora vamos voltar para a astronomia, né? Se um corpo move-se em uma órbita circular em torno do Sol, então a força gravitacional é igual à força centrípeta, assim o planeta está em um estado ligado em relação ao Sol. A velocidade de translação do planeta em torno do Sol pode ser calculada da seguinte maneira. Então, agora eu vou igualar a força da gravidade com a força centrípeta. Então, lembrando, força da gravidade é a constante da gravitação universal, vezes m maiúsculo, que é a massa, vamos imaginar que é a massa do Sol, né? M minúsculo é a massa de algum planeta, dividido por r ao quadrado, que é a distância o r é a distância do planeta ao Sol, igual a massa do planeta vezes a velocidade do planeta ao quadrado, dividido por r, que é a distância do planeta ao Sol. O que é igual dos dois lados? O m minúsculo. Então, eu posso cortar, né? Aí, a velocidade ao quadrado é g vezes m maiúsculo vezes r maiúsculo, dividido por r ao quadrado maiúsculo. Aí, simplifica, né? Pode cortar esse r de cima, embaixo só vai ficar r, e aí eu tiro a raiz quadrada de g vezes m dividido por r. Então, para que serve essa fórmula? Para calcular a velocidade do planeta em torno do Sol, tudo bem? Deu para entender o cálculo ou ficou muito complicado? Deu para entender? Quem tiver dúvida pode perguntar, tá? Professor, Oi. você pode explicar de novo esse cálculo que eu não entendi muito bem? Tá, eu vou explicar. Então, aqui o Fg é a força da gravidade, tá? É a fórmula do Isaac Newton, tudo bem?
G vezes, o G é a constante da gravitação universal. O M maiúsculo, imagina que é a massa do Sol, né? Vamos pensar, então, o Sol e a Terra, né, por exemplo. O M maiúsculo é a massa do Sol, o M minúsculo é a massa da Terra. E a Terra está separada do Sol por uma distância r, e no caso da fórmula de Newton, é r ao quadrado, tá? Aqui do outro lado é a força centrípeta. Então, eu estou igualando, na verdade, força da gravidade é igual à força centrípeta, quando o planeta está girando em torno do Sol. Então, a força centrípeta é massa do planeta vezes velocidade do planeta ao quadrado, dividido pela distância do planeta até o Sol, que é o R maiúsculo. Aí, como em cima aqui eu tenho M maiúsculo, M minúsculo, tudo multiplicando, né? E aqui do outro lado eu tenho massa vezes velocidade ao quadrado, aí eu posso cortar o M de um lado e o M do outro lado, o M minúsculo, né? Posso cortar o M minúsculo de um lado e o M minúsculo que está do outro lado. Aí, esse R maiúsculo aqui vai para cima, multiplicando, e aí vai ficar V ao quadrado vezes G maiúsculo, que é a constante da gravitação universal, vezes M maiúsculo, que é a massa do Sol, vezes R, que é a distância da Terra até o Sol, por exemplo. Aí, como tem R dividido por R ao quadrado, aí esse R de cima some, só que embaixo não fica R ao quadrado, só fica R, tudo bem? Aqui do outro lado eu tenho V ao quadrado. Para tirar esse 2, esse expoente 2, né, que é V ao quadrado, o outro lado vira raiz quadrada. Então, velocidade do planeta, né, que no caso aqui pode ser a Terra, velocidade da Terra igual raiz quadrada da constante da gravitação universal vezes a massa do Sol, dividido pelo R, que é a distância do Sol até a distância da Terra até o Sol. Tudo bem? Deu para Tudo entender bem. agora? Entendi, Deu? obrigada. Aí, na verdade, na hora de fazer a atividade, vocês só vão usar a fórmula pronta já. Isso era só a dedução. Agora eu vou passar um exemplo, né? Sabendo que a constante da gravitação universal é 6,673 vezes 10 elevado a menos 20 quilômetro cúbico, dividido por quilograma vezes segundo ao quadrado. Isso aqui é a unidade, tá? Do G, não precisa se preocupar. A distância da Terra até o Sol é 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. E a massa do Sol é 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Calcule a velocidade orbital da Terra. Aí, solução. Agora eu peguei a fórmula do slide anterior, tá? Aqui eu coloquei M Sol, só para lembrar que é a massa do Sol. Embaixo eu coloquei RTS, é a distância da Terra até o Sol, tá, gente? Só para lembrar que é a distância da Terra até o Sol. Aí eu substituí os valores, tá? Aí ficou agora um pouco de matemática. Eu peguei 6,673 e multipliquei por 2. Deu 13,346. Aí 10 elevado a... Vocês lembram da propriedade de potências? Potências com a mesma base multiplicando, mantém a base, somos expoentes. 10 elevado a menos 20 vezes 10 elevado a 30, 30 menos 20 é 10, então fica 10 elevado a 10. 13,346 dividido por 1,5 vai dar 8,897. Aí eu tenho 10 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 8.
Aqui mantém a base, subtrai os expoentes. Então, fica 10 elevado a 10 menos 8, tá? Esse 8 de baixo foi subtraindo 10. 10 menos 8 dá 2. Aqui eu arredondei, tá? 8,897, como está mais perto do 9, eu coloquei 9 aqui. É um arredondamento. 10 elevado a 2 é 100. 9 vezes 100 dá 900. Raiz quadrada de 900, raiz quadrada de 900 é 30. Então, a velocidade da Terra em torno do Sol é 30 quilômetros por segundo. Vocês acharam complicado esse cálculo? Porque vocês acharam muito complicado? Não? Mais ou menos, mais ou menos. Tá. Depois, quando eu der a atividade, eu vou pedir para vocês calcularem a velocidade de Marte, tá? Mas aí na atividade eu coloco de novo um exemplo já pronto para ajudar vocês, tá? Ô, professor, mas na Oi. atividade eu vou poder arredondar um número? Porque você colocou mais ou menos, né? Que mais ou menos é dar 9. Mas eu vou poder fazer isso? Pode arredondar, não tem problema. Se facilitar a conta, pode arredondar, tá? Tudo bem? Ou pode fazer direto com calculadora, né? Mas isso depende da situação do problema? Oi? Depende do problema. Depende do problema, depende do problema. Depois, na atividade, eu vou pedir para vocês calcularem a velocidade orbital de Marte, tá? É o mesmo cálculo. A única coisa que vai mudar é aqui a distância, que vai ser a distância de Marte até o Sol. Aí, no problema, eu já dou a distância, e aí vocês só calculam, tudo bem? Eu vou continuar, então. Agora eu vou. Essa parte aqui é mais de curiosidade, tá? Eu não vou ficar cobrando muito de vocês, tá bom? Só para dizer que existe mesmo, tá? Que a energia potencial gravitacional que um corpo de massa m adquire ao ser colocado em uma posição r no espaço em relação a um referencial no infinito é dado por. Então, lembram da fórmula da energia potencial do bimestre passado? Era E igual a mgh, né? E igual a mgh. Só que essa fórmula só era válida para um corpo que está próximo à superfície da Terra. Na astronomia, a gente tem que utilizar uma outra fórmula, que é energia potencial gravitacional igual a menos G vezes M1 vezes M2 dividido por R. É parecido com a fórmula de Newton, só que ao invés de R ao quadrado é R, e ao invés de ao invés de ter um sinal positivo na frente, aqui tem um sinal negativo, tá? Isso aqui é energia potencial gravitacional de um corpo que está no espaço, tá bom? Só isso. Agora, isso aqui também, não se preocupem se vocês não entenderem, isso aqui é mais ilustrativo, tá? Que é o seguinte, energia total no campo gravitacional. É que, como eu falei, né, que nem a Terra está girando em torno do Sol, e a Terra está a uma distância do Sol, e também a Terra tem velocidade, né? Como ela está girando em torno do Sol, ela tem uma velocidade. Então, a Terra tem energia cinética e energia potencial gravitacional. Só que, como não tem perdas de energia, isso aqui é energia mecânica, né? Então, a energia mecânica da Terra em torno do Sol é constante. Então, energia cinética mais energia potencial é igual a uma constante. E aí, a gente pode saber, por exemplo, se eu colocar um satélite em torno da Terra, né? Eu posso descobrir
qual energia eu tenho que dar para o satélite ficar orbitando a Terra, ou se o satélite vai escapar para o espaço infinito. Se a energia for maior que zero, a energia cinética é sempre maior que a potencial, logo a velocidade é não nula no infinito. Então, aí o satélite ele vai ter uma trajetória que é uma hipérbole, aí ele vai ir para o espaço infinito. Se a energia do satélite é igual a zero, quer dizer, energia cinética é igual ao potencial, implica em velocidade nula no infinito. Então, aí o corpo escapa para o infinito, só que no infinito ele vai ter uma velocidade nula. E aí, se a energia do satélite é menor que zero, a energia cinética nunca supera a potencial, logo a órbita deverá ser fechada. Então, para um satélite ficar em órbita em torno da Terra, a energia cinética tem que ser sempre menor que a energia potencial, tudo bem? E aí a trajetória é uma elipse. Então, isso eu sei que é um pouco complicado para vocês entenderem, mas a única coisa que vocês têm que saber é só esse texto que está em vermelho aqui, tá? Então, quando a energia é maior que zero, então o corpo vai para o infinito, e ele fica com uma velocidade não nula no infinito. Se a energia do corpo é igual a zero, né, a energia total é igual a zero, ele ainda vai para o infinito, só que no infinito a velocidade dele é nula. E se eu quero deixar o corpo ligado ao planeta, então a energia tem que ser menor que zero, a energia cinética nunca supera a potencial. Logo, a órbita será fechada. Então, o planeta fica, o corpo, né, que pode ser um satélite, uma nave espacial, ela vai ficar orbitando o planeta para sempre. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Deu para entender mais ou menos? Então, eu vou continuar aqui, tá? Então, velocidade de escape. Eu não sei se vocês já ouviram falar em velocidade de escape, é a menor velocidade com que se deve lançar um corpo da superfície da Terra para que ele se livre da atração da Terra. Aí, nesse caso, a energia mecânica tem que ser maior ou igual a zero. Então, logo temos, aí por meio da equação acima, né, por meio dessa equação da energia mecânica, a gente deduz a velocidade de escape que o corpo tem que ter para escapar da Terra. Então, é raiz quadrada de 2 vezes a constante da gravitação universal, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Esse RT não é o raio do planeta Terra, tudo bem? A velocidade de escape no planeta Terra será, então, a velocidade de escape na superfície do planeta Terra, dá para calcular. É 11,2 quilômetros por segundo, ou 40.300 quilômetros por hora. Então, se eu quero lançar uma nave espacial para escapar do planeta Terra e ir para o infinito, a nave tem que ter uma velocidade de 11,2 quilômetros por segundo. Então, uma velocidade bem grande, né? Deu para entender isso? Alguém quer perguntar? Não? Aí, continuando. Vocês já ouviram falar no foguete Saturno V? Alguém já ouviu falar? Já. Acho que não. Não? Então, o foguete Saturno V foi o foguete que levou o primeiro homem à Lua. Então, ele era um foguete enorme, né? Ele tinha diâmetro de 10 metros, 12 metros, e tinha 100 metros de altura, a altura de um prédio. Então, após o lançamento, já a 2 quilômetros do solo,
a velocidade da nave era 1.800 quilômetros por hora. A terceira fase, porque ele era um foguete de 3 estágios, tá? No terceiro estágio, que durava cerca de 2 minutos, começando 12 minutos após o lançamento, nesta fase, o foguete já orbitava a Terra, e os motores geravam um impulso que fornecia à nave uma velocidade de 10 quilômetros por segundo, é a velocidade de escape naquela altitude. Então, eles lançaram o foguete até uma certa altitude, e dessa altitude, aí como a velocidade de escape era menor, né, e isso gastava menos combustível, aí eles lançaram o foguete, a parte que sobrou, né, do foguete, né, que era 3 estágios, o foguete do último estágio, aí foi lançado em direção à Lua. E aí, como a velocidade de escape era menor, então não precisava gastar tanto combustível. E foi assim que eles levaram o primeiro homem para a Lua, tá? Num foguete de 3 estágios. Tudo bem? Agora eu vou falar uma coisa muito interessante. A velocidade de escape e a atmosfera. Por que não tem atmosfera na Lua? Vocês já se perguntaram? Porque, vamos ver, o que vocês acham? Por que não tem atmosfera na Lua? Pode chutar aí, pode falar o que vocês acham. Alguém quer falar? Não? Eu não faço ideia. Eu queria falar, mas não sei. Então, é muito interessante. As moléculas mais leves da atmosfera superior da Terra podem alcançar velocidades suficientemente elevadas, devido à agitação térmica, e escapar para o espaço exterior. A velocidade de escape da Lua é tão pequena que ela não pode manter uma atmosfera. Na Lua, o valor da velocidade de escape é 2.400 metros por segundo. Na Terra, a velocidade de escape é 11.200 metros por segundo. Então, aí o que acontece? As moléculas de um gás com temperatura elevada escapariam da Lua se elas tivessem uma velocidade média de cerca de 2.700 metros por segundo. Então, por isso que a Lua não tem atmosfera, porque lá a velocidade de escape é menor. Então, ela não consegue manter uma atmosfera, porque numa temperatura elevada, a velocidade média das moléculas é de 2.700 metros por segundo. Aí, com essa velocidade, a molécula já escapa da superfície da Lua, tá? Então, se algum dia alguém perguntar para vocês por que não tem atmosfera na Lua, aí vocês falam que a velocidade de escape da Lua é pequena e não consegue manter uma atmosfera. Aliás, eu vou perguntar até na atividade, tá? Aí todo mundo entendeu agora por que não tem? Deu para entender? É interessante, não é? Ô, professor, e na Lua tem alguma temperatura, tipo, se é mais frio ou mais quente? Então, foi bom você ter perguntado. Quando o Sol, quando o homem foi para a Lua, eles tiveram muito cuidado com esse aspecto, né? Quando a luz do Sol incide na Lua, a temperatura chega a 100 graus Celsius, mais ou menos. E aí, quando a Lua não é iluminada pelo Sol, a temperatura despenca, né? Chega, acho que, não tenho certeza, mas chega próximo de 0 graus Celsius ou até menos. Menos de 0 graus Celsius. Quando a luz do Sol incide na Lua, a temperatura chega a 100 graus. Quando não incide luz na superfície do Sol,
desculpe, quando não incide luz na superfície da Lua, a temperatura despenca e fica, a Lua fica com temperatura negativa. Eu não posso te falar um número agora, mas chega, sei lá, -10, -20 graus Celsius, por aí. É uma temperatura bem baixa. Então, quando o homem foi para a Lua, né, quando enviaram o primeiro homem para a Lua, eles tiveram cuidado de... Na verdade, os astronautas usavam um traje que tinha 12, 13 camadas, né, para proteger eles da alta temperatura e da radiação cósmica, né? Então, quando o primeiro homem foi para a Lua, eles calcularam a descida da espaçonave no momento em que não tinha muito sol na superfície, né? Para a temperatura não ser muito alta e não prejudicar os astronautas, né? Como a Lua não tem atmosfera, a luz incide direto na superfície da Lua, né? A luz do Sol incide direto na superfície da Lua, e aí a temperatura fica muito alta, chega a mais de 100 graus Celsius. Deu para entender? Deu? Sim. Aí, continuando, aí tem os satélites geoestacionários, né? Que eu acho que vocês já ouviram falar. Satélite geoestacionário são satélites que se encontram parados relativamente a um ponto fixo sobre a Terra, geralmente sobre a linha do Equador. Como se encontram sempre o mesmo ponto da Terra, os satélites geoestacionários são utilizados como satélites de comunicações e de observação de regiões específicas da Terra. Na altitude de 35.786 quilômetros, a força centrífuga e a força centrípeta do planeta se anulam. Então, o satélite geoestacionário é aquele satélite que tem o mesmo período de revolução da Terra, né? Você olha para cima e vê o satélite parado no céu. Quer dizer, ele está numa órbita geoestacionária. Eu tenho aqui deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu tenho aqui uma simulação de um satélite geoestacionário. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui. Dá para ver? Estão vendo? Vocês estão vendo o satélite? Sim, professor. Sim. Ó, então, a Terra está girando e a Terra está girando e ele gira junto com a Terra. Então, isso é o que a gente chama de satélite geoestacionário, tá? Então, continuando, né, Continuando, agora eu vou para buraco negro. Buraco negro, vocês já ouviram falar, né? Toda hora é falado na mídia, né? Buraco negro, baseando-se nos trabalhos de Isaac Newton, o astrônomo John Mitchell sugeriu em 1783 a hipótese da existência de estrelas compactas de massa tão elevada que sua enorme força gravitacional impediria que até mesmo a luz escapasse à sua ação.
Então, buraco negro é aquele corpo em que tem uma força da gravidade tão intensa que nem mesmo a luz escapa. Concluiu-se que a massa desses corpos celestes seja tão grande que lhes permite produzir um campo gravitacional forte, o suficiente para ter sua velocidade de escape superior à velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. Asteroides e meteoros. Qual a diferença entre asteroide e meteoro? Um asteroide é classificado como um corpo menor do sistema solar, geralmente da ordem de algumas centenas de quilômetros apenas. Meteoros, conhecidos popularmente como estrelas cadentes, são pontos luminosos parecidos com estrelas que se movimentam rapidamente no céu e seu brilho pode variar muito. Meteoritos. O que são meteoritos? Meteoritos são fragmentos de asteroides, cometas e outros corpos planetários em órbita do Sol que conseguem chegar à superfície da Terra. Então, tem uma diferença entre asteroide, meteoro e meteorito, tá bom? Então, asteroide é classificado como um corpo menor, meteoros são conhecidos popularmente como estrelas cadentes, e meteoritos são fragmentos de asteroides, tá? Cometas. Cometas são corpos pequenos, frágeis, de formato irregular, compostos por uma mistura de grãos não voláteis e gases congelados. Têm órbitas muito elípticas que os trazem muito próximo do Sol e os levam longe no espaço, por vezes para além da órbita de Plutão. No mês passado, um cometa passou próximo da Terra, né? Dava até para ver a olho nu, nos lugares que tem pouca iluminação, né? Lá no interiorzão do Brasil, acho que deu para ver esse cometa. Numa região bem afastada, né? Que não tem iluminação de cidades, né? Que não tem são cidades pequenas, né, no interior, que tem pouca iluminação, aí à noite o céu é bem escuro, né? À noite o céu é bem escuro, aí dá para ver estrelas e os planetas, né? Dá para ver até a Via Láctea. E aí, nesses lugares, dava para ver esse cometa, né? Que esqueci o nome dele, acho que é o N-Wise, um negócio assim. Esse cometa só vai passar próximo da Terra agora, acho que daqui 6.000 anos, né? Daqui a milhares de anos. Então, que nem tem o cometa de Halley, que ele demora 76 anos para passar próximo da Terra, né? O período orbital dele é de 76 em 76 anos. Então, o cometa Halley passou em 1986 próximo da Terra, e agora ele só vai passar agora. Aí tem que fazer a conta, né? Mas vai demorar muito ainda para passar. Então, cometas, né? Eles têm órbitas muito elípticas. E aí, então, o período orbital desses corpos, né? Esses corpos celestes, é muito grande. Então, o cometa Halley, 76 anos de período orbital. Halley-Bopp, 4.026 anos. E assim por diante. Está aqui uma foto do cometa Halley, né? Cometa Halley, os cometas em geral têm uma cauda, né? Que é formada de partículas de gelo e poeira. Esse é o cometa Lulin, 2007. Enfim.